Eu saúdo os irmãos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus por esta manhã, estarmos na presença do Senhor mais uma vez, para estudarmos a sua palavra. Queremos saudar a todos os presentes, irmãos de Areias, irmãos de João Pessoa, que vieram de lá, e visitantes que aqui estão também nesta manhã. Vamos abrir, irmãos, a Escritura no capítulo 7 do Evangelho de Lucas. Nesse texto nós vamos ver a diferença entre um religioso e um religioso crente. Nós sabemos que a religião ela faz parte do homem. Todo homem tem um sentimento de religião. A gente vê, às vezes, 5 horas da manhã, 5h30 da manhã, aquelas pessoas indo à igreja romana, né? Buscar adorar um santo, uma imagem. E isso é um sentimento religioso que o homem tem. Porque quando ele caiu, ele ficou com aquele sentimento de débito para com Deus. Todo homem tem aquele sentimento de débito para com Deus. E ele procura de alguma forma satisfazer isso. E ele sempre procura uma religião que seja barata. Religião que custe bem pouco, que custe praticamente quase nada. Então ele tem aquele aspecto exterior religioso. Mas também tem o religioso cristão, aquele que passou pelo novo nascimento, aquele que passou pela moedura do Senhor, foi amassado, foi triturado pelo Senhor. Então ele tem uma vida nova por dentro dele. Do lado de fora ele tem um aspecto religioso que parece muito com o aspecto religioso do religioso comum. Mas a grande diferença é que do lado de dentro ele tem vida. E o religioso não tem vida, ele só tem casca. Dizem que na academia de Hollywood, na galeria de Hollywood, melhor dizendo, tem lá os bonecos dos mais famosos atores e atrizes do cinema, em toda a sua história. E quem já visitou essa galeria, diz que a coisa é tão real que você tem vontade de estender a mão para apertar. Eu pedi um autógrafo, aquelas figuras de cera que estão lá. Mas vejam, são figuras de cera, são belas, reproduzem a beleza do corpo dos seus possuidores quando eram vivos, mas dentro não tem vida, não tem vida. Então há uma grande diferença, e na história que nós vamos estudar nesta manhã, nós vemos exatamente essa grande diferença, como procede um religioso e como procede um religioso cristão, aquele que passou pelo novo nascimento, aquele que foi perdoado dos seus pecados. Então o procedimento dele é muito diferente. Então, vamos ler o texto, o versículo 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E, estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com um unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que ele tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que é aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. Fez esta mulher: entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo: perdoados lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Amém.
Vamos ver nesta manhã, irmãos, as diferenças entre um religioso perdoado e um religioso não perdoado. Nós temos, segundo o texto, 4 diferenças fundamentais que mostram a grande diferença. E eu quero que ao final, cada um se meça a si mesmo e veja que tipo de religioso você está sendo. Se está sendo realmente um religioso fiel, legítimo, tendo passado pelo novo nascimento, ou se apenas está indo à igreja, convencido intelectualmente de que aquilo é a verdade, tem cantado os salmos, tem até posto os seus dízimos no gasofilácio, tem tido prazer em ir na casa do Senhor, mas sem ter passado por uma profunda experiência, que tenha daquela que lhe deixa realmente no pó o tempo inteiro, como foi o caso aqui da história que nós contamos. Nós temos aqui uma história com 3 personagens: Jesus, Simão, o fariseu, e a pecadora, que nem nome tem. Jesus interage com os dois. Os dois não interagem entre si, mas Jesus interage tanto com Simão, o dono da festa, como interage com a pecadora, a mulher que invadiu aquela casa lá e fez o que fez, segundo nós vimos no texto. E na relação, na interação de Jesus com a pecadora e com Simão, nós podemos aprender muitas coisas interessantes nesta manhã, e esse é o nosso propósito, para que você ouvindo, você se meça. Primeira coisa que nós vamos ver, primeira diferença que nós vamos ver, é a forma como cada um recebeu Jesus, a recepção que cada um deu a Jesus. Então vamos ver como foi que o religioso não perdoado recebeu Jesus em sua casa. Diz aqui o versículo 36 que convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. A expressão convidou, no grego, na língua original, significa que o fariseu já vinha convidando Jesus em algumas oportunidades. E na agenda de Jesus nunca tinha tido aí uma vaguinha para que Jesus fosse à casa dele. Normalmente, quando terminava o sábado, os fariseus se reuniam nas suas casas, os amigos, e começavam a repercutir sobre o que aprenderam na sinagoga, que era uma prática excelente, né? Sobre o que foi discutido na sinagoga, as lições, a repercussão, os pontos principais. Isso era uma prática em Israel. E esse fariseu, Simão, ele já vinha, insistindo com Jesus para que Jesus fosse à casa dele, para fazer exatamente um ensino, uma repercussão do ensino da sinagoga naquele sábado. E Jesus parece, pela palavra usada, que não tinha tido ainda oportunidade, ou não tinha tido ainda agenda para ter ido. Mas o certo é que nessa oportunidade Jesus foi. E diz aqui que o fariseu convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Veja, Jesus entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Diz apenas que Jesus chegou, encontrou a porta aberta, entrou, se dirigiu à mesa, porque tinha normalmente um jantar. As portas ficavam abertas, pessoas de fora podiam entrar também. Pessoas mais ou menos conhecidas do fariseu daquela casa. E era assim. Só, irmãos, que Jesus reclamou da forma como aquele fariseu o recebeu em casa. No versículo 44, na primeira parte, diz assim: voltando para a mulher, disse a Simão: fez esta mulher, entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Jesus entrou na casa do fariseu e ele não deu água para Jesus lavar os pés. Toda a recepção, nós já vimos aqui na questão de João 13, no capítulo da ceia, que necessariamente em qualquer recepção o escravo ficava lá, na porta, com uma bacia, com água e cingido de uma toalha. Ele se abaixava e lavava os pés daqueles que iam chegando. Era praxe, irmãos, isso em Israel. E simplesmente não houve essa recepção para Jesus. E ele reclama: entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Você falhou nisso. Segunda coisa que Simão falhou, está no versículo 45, primeira frase: não me deste ósculo. Também é uma prática que o anfitrião, ao receber o convidado, se dirigisse a ele e o beijasse.
Isso era uma prática em Israel. Não havendo isso, seria imperdoável. Seria como quem diz, você entra aí, pode entrar, entra aí. Quer dizer, desprezar a chegada do convidado. E Simão procedeu dessa forma para com Jesus. Jesus observou e Jesus reclamou a forma como ele o recebeu. Nem deu água para lavar os pés, muito menos deu aquele beijo, ósculo de bem-vindo. Outra reclamação da parte de Jesus para com o fariseu, está no versículo 46. Não me ungiste a cabeça com óleo. O convidado, normalmente ele vinha de casa a pé, ou vinha de cavalo, ou vinha de charrete, se fosse mais rico um pouquinho. O certo é que ele vinha exposto ao vento. O vento desgrenhava os cabelos, assanhava os cabelos. E normalmente o anfitrião deixava uma garrafinha de óleo e ele ungia a cabeça da pessoa para que a pessoa se compusesse, principalmente das damas, aquele negócio da toalete, não tem? Negócio na toalete retocar a maquiagem. Então era alguma coisa desse tipo. Era necessário, era obrigatório que o anfitrião fizesse isso. E todo fariseu, irmãos, era um sujeito rico. Não era um fariseu pobre. Eles estavam altos banquetes em casa. Então o fariseu tinha toda a condição de fazer isso. Não fez. Jesus observou e Jesus reclamou: você não me deu água para lavar os pés. Você não me deu o ósculo, que é de praxe. E você não ungiu a minha cabeça. Se essas coisas não fossem importantes, Jesus não tinha reclamado. Mas Jesus reclamou do fariseu: Simão, você não fez nenhuma dessas três coisas. Em outras palavras, Simão, você não me recebeu bem na sua casa. Não me recebeu bem. Lá para o final da história nós vamos ver que Simão não fez isso. Não recebeu Jesus dignamente, porque ele era só religioso. Ele era oco, ele só tinha casca. Ele não deu uma recepção condigna a Jesus. E o religioso é assim. Ele não dá uma recepção condigna a Jesus. Ele fica querendo seguir Jesus exteriormente apenas, sem aquela vida interna. Ele não preza Jesus, não dá um beijo de Jesus, não lava os pés de Jesus, nem unge a cabeça de Jesus com óleo. Mas em contrapartida, tivemos outra mulher, tivemos outra pessoa que recebeu Jesus de forma digna. E essa é a religiosa perdoada, aquela mulher pecadora. Ela recebeu Jesus não na sua casa, mas na sua vida, de forma digna. Diz aqui no versículo 38, 37, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Agora escuta. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-lhe com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. A Bíblia não diz o nome dessa mulher, mas diz que ela era conhecida na cidade como pecadora. Essa mulher, evidentemente, não foi convidada pelo fariseu. O fariseu jamais a convidaria para a sua casa. Mas essa mulher teve uma atitude de reconhecimento ao que Jesus já tinha feito por ela. A história deixa muito claro que ela teve um encontro prévio com Jesus. E nesse momento, ela entrou na casa do fariseu, porque soube que Jesus estava ali, e foi demonstrar todo o seu afeto, todo o seu sentimento para com Jesus, pelo que Jesus tinha feito com ela. Que a narrativa não narra, não descreve, mas apenas descreve o efeito daquilo que ela tinha recebido lá, no seu íntimo, da parte de Jesus. Veja de novo, 37, uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou o vaso de alabastro com unguento. Essa mulher, irmãos, em condições normais, ela nunca ousaria entrar na casa do fariseu, porque ela seria rechaçada imediatamente.
Mas como o fariseu deu estudo e muitos convidados estavam lá, as portas sempre ficavam abertas para que as pessoas entrassem, essa mulher ousou. Não quero nem saber, eu posso até ser expulsa, mas eu vou invadir a casa dele e eu vou me aproximar de Jesus e manifestar todo o meu afeto, todo o desejo do meu coração para com ele. Eu vou fazer isso. E ela foi. Diz o versículo 37 que ela levou consigo um vaso de alabastro com unguento. E no versículo 38 diz que estando por detrás aos seus pés. As mesas em Israel eram mesas baixinhas, não uma mesa assim, que nós sentamos com cadeiras. As pessoas não sentavam em cadeiras para tomar uma refeição, como é o costume no Ocidente. As mesas eram baixas, 50 centímetros no máximo. As pessoas se ajoelhavam, sentavam sobre o calcanhar, né? Ficavam como aquela postura oriental que a gente conhece. As pessoas tinham juntas modas, coisa impensável nos nossos dias, né? Se fosse hoje nos nossos dias, nenhuma participaria desse banquete. Mas as pessoas sentavam, se ajoelhavam, sentavam no calcanhar e ficavam com os pés para trás. Essa mulher chegou. E veja a quantidade de verbos que está escrito aqui no versículo 38. Estando por detrás aos seus pés, chorando, regando, enxugando e beijando. Estão vendo, irmãos, que tipo de recepção ela está dando a Jesus? Muitos atos de dedicação. Que choro é esse? De que é esse choro? É de tristeza? Não, não é de tristeza. É de alegria? É. Mas é muito mais do que alegria, é um choro de gratidão. Essa mulher está manifestando uma grande gratidão para com Jesus. E a gente vai ver no desenrolar da história o porquê dessa gratidão. Mas são atos intensos demais. São coisas estranhas para nós, esses atos dessa mulher. Chegou por trás, chorando, derramando as lágrimas nos pés de Jesus. Certamente ele deixou as sandálias para trás, na hora ele estava descalço, e as lágrimas dela caíam sobre os seus pés, os pés empoeirados, porque não houve quem lavasse os pés na entrada. Simão não providenciou, então ele entrou com os pés empoeirados, e ela estava derramando suas lágrimas sobre os pés de Jesus, enxugando com os próprios cabelos, certamente os cabelos longos, como era o próprio das mulheres de Israel, era o véu, enxugando os cabelos, os pés com os cabelos, beijando-lhe os pés e os ungindo com unguento. Tudo aquilo que Simão deixou de fazer no rosto de Jesus, ela estava fazendo nos pés. Que recepção ela estava dando na vida de Jesus. Assim também é aquele crente que nasceu de novo. Ele sabe quem era e sabe o que é agora. Ele experimenta a transformação da sua vida. Ele sabe as agonias de alma que tinha antes da conversão. Eu não tinha sossego. Era uma coisa martelando meu juízo de dia e de noite. A mão de Deus pesava sobre mim. O meu vigor era nada. Eu vivia enfraquecido. Eu vivia sem graça. Eu precisava beber. Eu precisava gastar. Eu precisava viajar para poder tirar aquela ânsia, senão eu morria. Eu passava noites e mais noites bebendo, aquilo aliviava. Só que quando passava o efeito, era pior no outro dia. O efeito da ressaca não era só uma ressaca física, mas era uma ressaca espiritual, era uma ressaca moral. Eu vivia em agonia. Hoje, crente, eu sei que eu não tinha paz com Deus. Eu sei que era por isso, mas na época eu não sabia o que era. Eu simplesmente sentia uma agonia, um desconforto, mas não identificava o que era. Mas agora, livre daquela culpa, tendo sido perdoado por Jesus, agora eu estou em paz com Deus. Eu tenho necessidades, tenho carência, mas nem ligo para isso. Nem ligo para isso, porque eu estou em paz com Deus. Tudo que me ocorre é lucro. Eu não tenho nenhum tipo de prejuízo. Era assim que ele raciocinava. E essa mulher raciocinou dessa forma. Por isso que ela manifestou toda essa gratidão dela para com o Senhor Jesus Cristo. Ela recebeu Jesus na vida
de forma intensa, de forma apaixonada, né? Querendo abarcar Jesus, ele é meu. Foi assim que ela recebeu Jesus. Nessa primeira lição, eu faço uma aplicação e digo: como é que você tem recebido Jesus na sua vida? Como religioso apenas? Ou como um crente verdadeiro? Alguém que nasceu de novo? Você dá esse tipo de recepção a Jesus? Você chora diante do Senhor? João Bunyan, ele agonizou 12 meses diante do Senhor, quando sentiu o perdão dos seus pecados. John Knox agonizou 19 meses, não conseguia nem balbuciar as palavras. A mulher dele dizia: você vai morrer, você vai morrer. Tal foi a intensidade do encontro dele com o Senhor. Ele chorava, agonizava, porque sentiu quanto foi perdoado, sentiu o peso dos seus pecados. É aquela mesma experiência de Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, ele viu a glória do Senhor. Quando ele viu a glória do Senhor, ele disse: ai de mim, estou perdido. Ai de mim, estou perdido. Quer dizer, ele viu a enormidade do seu pecado ali. Até então nunca tinha visto que era profeta de carreira, aquele religioso apenas de casca. Mas quando ele viu a glória do Senhor, ele disse: ai de mim, estou perdido. Sou um homem de lábios impuros. Não somente eu, mas todos os meus circunstantes. Eu habito num povo igual a mim, no meio de um povo igual a mim. Então, bendita percepção essa, quando você vê sua imundice, quando você vê o tamanho da culpa que você foi perdoado. Quando você enxerga isso, então você de fato abraça Jesus, recebe Jesus de forma intensa na sua vida, com todo o seu ser, com tudo que você tem. Nada você faz mais questão, tudo meu pertence ao Senhor. É assim que você recebe. Essa é a primeira lição. A grande diferença entre um pecador, entre um religioso e um religioso convertido, é a forma como ele recebe Jesus. Simão recebeu com desprezo na sua casa. A mulher recebeu com afã na sua vida. E era uma pecadora. Era uma pecadora. Dá a entender que Simão não era pecador. Não se achava pecador. Quando nós não recebemos Jesus dessa forma, não temos gratidão. Foi o que ele fez por mim. Foi o que ele fez por mim. Não fez nada. Não sou pecador, eu sou bom. Não é? Muitos se acham dessa forma. Então, essa é a primeira lição. A forma de como você recebe Jesus. Mas aí tem uma segunda lição, irmãos, que mostra a diferença entre um religioso e um crente verdadeiro. É na forma como ele conceitua Jesus. Vamos ver como foi que Simão conceituava Jesus. Versículo 39 diz assim: porque essa mulher no versículo 38 se aproximou de Jesus, tocou Jesus, porque as lágrimas dela caíram nos pés de Jesus. Ela pegou os cabelos e enxugou os pés de Jesus. Então ela estava tocando os pés de Jesus, estava beijando os pés de Jesus. Quando o fariseu viu aquilo, ele fez: Ao ver isto, o fariseu 39, que eu convidara, disse consigo mesmo: esse homem não falou palavra, apenas olhou e pensou. Olhou e pensou. Disse assim: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que ele tocou, porque é pecadora. Os fariseus, quando ensinavam a palavra de Deus publicamente, eles proibiam que prostitutas se aproximassem. Não se aproximavam não. Não tinha direito de ouvir a palavra da pregação não. Não tinha direito de ouvir o ensino. Parece que eles não entendiam que a palavra de Deus tira o pecado e convence o pecador, né? Parece que eles não entendiam isso. Então eles não permitiam que a prostituta se aproximasse. Se por acaso alguma se aproximasse e fosse perto dele, ou entrasse no desespero: eu quero aprender a palavra de Deus para sair do meu pecado, e tocasse no fariseu, por exemplo, pegando no braço, eu quero. Ele se tornava cerimonialmente imundo, porque uma prostituta tocou nele. Isso era um preceito não da lei, mas do tradicionalismo farisaico. Quando ele vê a prostituta tocando em Jesus, beijando os pés, enxugando os pés com o cabelo, ele pensa consigo mesmo: esse camarada não é do nada, esse camarada não é profeta coisa nenhuma. Porque se ele fosse profeta, ele saberia quem
E qual é a mulher que ele tocou? Porque é pecadora. Em Israel, cria-se piamente que o profeta sabia ler pensamentos. Ele conhecia o íntimo das pessoas. Verdade é que Deus revelava muitas coisas aos profetas, mas o profeta não era conhecedor dos pensamentos, onisciente de forma nenhuma. Deus dava onisciência ao profeta em casos específicos. Como o rei da Síria queria fazia guerra contra Israel, então ele fazia seus estratagemas. O exército de Israel vai passar ali, vamos esperar lá. Quando chegava lá o exército sírio, fazia a tucaia, o exército de Israel não passava. E era certo de passar. O rei da Síria passava a cabeça, fazia outro estratagema. Quando o exército de Israel deveria passar, não passava. E ele coçava a cabeça, não estou entendendo nada. Era para passar aqui. Ele reuniu o conselho dele e disse assim: vocês precisam saber quem é dos nossos que está traindo os nossos planos, está denunciando os nossos planos lá para o exército, porque a gente traça tudo direito e na hora H dá chabu. O exército de Israel não passa lá. Aí o ministro se levantou e disse: não, rei, não tem nenhum traidor aqui não. Sabe o que é? Que tem um sujeito lá em Samaria, de nome Eliseu, que o que o senhor pensa na sua câmara de dormir, ele sabe. Aí ele avisa lá o general judeu e ele evita que o exército dele passe lá para não receber, né, a emboscada. Aí o rei agora vai tentar prender o profeta e deu uma zebra total. Mas acreditava-se que o profeta conhecia pensamentos. Ele conhecia pensamentos específicos quando dizia respeito a alguma coisa da nação ou alguma coisa específica de alguém que envolvia a palavra de Deus, e Deus tinha propósito para aquela hora. Mas o profeta não era onisciente. Aí ele olha para Jesus e diz: esse sujeito não é profeta coisa nenhuma, porque se ele fosse profeta, ele jamais deixaria essa mulher estar fazendo o que está fazendo, fazer o que está fazendo, beijando os pés dele, enxugando os cabelos, né? Na hora da comida, esse cheiro de perfume aqui, incensou o ambiente todo. Esse camarada não é de nada. Só que Jesus não é somente profeta, Jesus é onisciente, né? A verdade é que ele é onisciente. Então veja, o religioso, ele desconfia de Jesus. Você chama um religioso aí, amigo seu, um parente seu, às vezes você está em casa, você pergunta: como é que você vai se apresentar diante de Deus quando você morrer? Ah, não, eu vou me apresentar do jeito que eu estou. Você não entende que só confiando em Cristo você tem escapatória, não. Você não entende isso, não. Que isso é conversa. Ele desconfia de Jesus, ele não confia em Jesus. Ele não busca Jesus. Ele morre, se apresenta diante de Jesus e é reprovado eternamente, entra no inferno, nunca mais sai, por conta da autoconfiança dele. Quanto maior a autoconfiança, menos eu confio em Jesus. Simão não confiava em Jesus. Simão desconfiava de Jesus. Essa forma insistente como ele convidou Jesus para ir para a casa dele, para fazer uma preleção, uma repetição do ensino da sinagoga, era com o objetivo de apanhar Jesus em alguma falha para ter que acusá-lo. Não era com aquele objetivo de aprender da palavra de Deus. Ele desconfiava de Jesus. Se esse camarada fosse profeta, ele saberia, né, quem é essa mulher que está tocando, e ele jamais deixaria ela fazer o que está fazendo. Então ele não confia no Senhor. Essa é a forma de conceituar Jesus de muitas pessoas aí fora, ou da grande maioria das pessoas aí fora. Até dentro da igreja nós encontramos pessoas que não confiam em Jesus. Não é verdade, irmãos? Ficam pedindo provas a Jesus, pedindo testes. Senhor, como Gideão, eu quero uma prova. Isso é falta de confiança no Senhor. Exatamente igual ao fariseu Simão. Por outro lado, irmãos, o crente verdadeiro, ele confia integralmente em Jesus. A mulher, irmãos, ela se humilhou diante de Jesus. Ela chorou diante dos pés de Jesus, por trás. Ela nem de frente ousou. É como aquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Ela tinha um fluxo de sangue e ela disse: se eu tocar naquele homem, eu vou ficar curada. Aí ela se aproxima de Jesus por trás, porque uma mulher não podia se dirigir a um homem pela frente sem o seu marido. Jamais podia fazer isso. Seria uma falta de respeito, uma falta de submissão. Ela disse: eu não posso me aproximar dele pela frente.
Então vou me aproximar por trás. Mas tem outra coisa, eu também não posso tocar nele. Porque se eu tocar nele, ela vai entender que eu estou cutucando. Feito cutucar no Facebook. Estou cutucando ele e uma mulher cutucar um homem. Isso não é próprio. A única escapatória para mim é se eu me aproximar por trás e tocar apenas na veste. Na veste que é inocente. Não tem nervo na veste de Jesus, você não vai sentir. Mas se eu fizer isso, eu fico curado. E ela faz isso, se aproxima por trás e toca na veste. Aí Jesus se vira, quem tocou? Não foi? Conhecemos a história. Mas era essa a forma. Então, essa mulher, essa pecadora, na casa de Simão, ela se humilha profundamente diante de Jesus. E o choro mostra que ela se humilhou. Chorar na frente de outra pessoa, irmãos, é sinal de humildade. Por isso que se diz que os homens não gostam de chorar. Mostrar que são machões, né? Não choro nada, eu seguro aqui, mas não choro. Chorar é sinal de humilhação, é sinal de humildade. E essa mulher fez isso. Ela fez isso porque ela confiava no Senhor. Outra coisa, ela beijou os seus pés. Né? Em Israel, beijar os pés significava estar aprovando o caminho. Que os pés são os pés que andam pelos caminhos. Então, quando ela beija os pés, se humilha, chora nos pés, beija os pés, reconhece o caminho que Jesus anda, que é o caminho reto, e ainda unge os seus pés. Unge os seus pés, quer dizer, eu quero cuidar dos pés dele da melhor forma. É como você olha para os seus pés, está cheio de calo, e está cheio de rachadura, e está as unhas grandes, né, maltratadas, e você vai na pedicure. Dá um trato lá, dá massagem, bota os olhos, corta as unhas, tira aquele negócio todo, né? E você sai de lá satisfeito. O quê? A pedicure cuida dos seus pés, mas não faz por dinheiro. Não tem amor por você, não, né? Tem amor pelo seu dinheiro. Mas essa mulher, né? Ela fez isso com Jesus de graça, ungindo os pés de Jesus, cuidando da imagem dele. Porque para mim Jesus é tudo. Para mim Jesus é tudo. Então ela confia integralmente no Senhor, porque chora nos seus pés, porque beija os seus pés, porque unge os seus pés, diz aqui a Escritura. Irmãos, lavar os pés era um sinal de considerar a pessoa maior do que si. Se eu lavo os pés de alguém, por exemplo, na recepção de um banquete, o dono da casa normalmente não lavava os pés, mas deixava um empregado para lavar os pés. O ideal era que ele mesmo fosse lavar os pés e não mandasse ninguém. Mas como era uma atitude muito baixa, ele destacava alguém dele, alguém pago por ele. Então quando essa pessoa lavava os pés do que chegava à casa, significa que o anfitrião estava dizendo: você é maior do que eu lavo os seus pés, você é maior do que eu. Então era uma forma de honrar o visitante. Lavar os pés significava isso. Beijar o rosto era um sinal de que você, visitante, é muito bem-vindo. Você aqui pode entrar com todas as honras, você é muito bem-vindo, é uma pessoa querida, desejada aqui nesta casa, seja muito bem-vindo. Tudo isso era simbolizado no beijo, no ósculo. Ósculo é beijo no rosto. Viu, irmãos? Ósculo é beijo no rosto. E ungir a cabeça é uma mostra de grande cuidado para com o convidado. Por quê? Eu quero que o convidado entre no salão da minha festa com a melhor imagem possível. Não quero que ele entre aqui desgrenhado, todo assanhado. Será motivo de chacota. Eu quero que ele entre aqui com a melhor aparência, para causar a melhor impressão. Era isso que significava ungir a cabeça. Era por isso que se ungia a cabeça. Então, um convidado era realmente alguém muito honrado em todos os sentidos. Quando ele chegava na casa de alguém, ele era muito honrado. Nós vamos um dia passar a eternidade no céu. E o Senhor também vai fazer isso. Lavar os nossos pés, ungir a nossa cabeça com óleo, e o nosso cálice vai transbordar. Era esse o sentido.
Então, a segunda diferença entre alguém que seja apenas religioso e um crente verdadeiro é na forma como ele conceitua Jesus. Para o incrédulo, Jesus é apenas alguém qualquer. É apenas que não merece, alguém que não merece confiança. Se esse fosse profeta, ele sabe que tinha feito isso, mas não, isso é qualquer. Mas o crente não, ele abraça Jesus, ele beija Jesus, ele cuida da imagem de Jesus com todo o zelo, irmãos. Eu quero que Jesus apareça de fato com a melhor impressão. E aqui eu faço uma aplicação. Você tem ungido a cabeça de Jesus? Ungir a cabeça de Jesus é mostrar Jesus através da sua vida da melhor forma possível. É o chamado testemunho. É esse Jesus que você prega, as pessoas dizem, fazendo chacota de Jesus por causa do seu mau testemunho. Já outras dizem, de fato, Jesus vive na vida desse crente. Vive na vida, eu vejo Jesus na vida. Quer dizer, ele causa a melhor impressão de Jesus quando ele fala, quando ele age, quando ele procede. Por quê? Ele quer que Jesus apareça da melhor forma para o mundo perdido, incrédulo. Essa é a segunda lição. Terceira lição, que mostra a terceira diferença entre um crente verdadeiro e um religioso, é na gratidão que você expressa para com Jesus. Aqui nos versículos 40 e 43, diz assim: dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize, mestre. Jesus se dirigiu a Simão do nada, sabe, irmãos? Ele estava sentado na mesa, calado. A mulher chega por trás, calada, fez o que fez, calada, sem dizer palavra. Simão se aproxima, vê aquela cena, nada diz, apenas pensa. Ele continua calado. Quem vai falar então é Jesus. Jesus vai falar. Ele diz: Simão, uma coisa tenho para te dizer. E ele diz: dize, mestre. Ele pensava que Jesus agora vai cumprir o propósito daquilo para o qual eu convidei, ensinar a palavra de Deus aqui. Porque ele falando, a gente pode apanhar em alguma falha. Só que Simão, no episódio anterior, desconfiou que Jesus era profeta, porque estava permitindo aquela mulher que era pecadora fazer o que estava fazendo. E Simão até pensou: se esse camarada fosse profeta, ele saberia quem era essa mulher, porque o profeta não conhece os corações. E Jesus é profeta. Não é somente profeta, Jesus é Deus. E Jesus agora vai mostrar a Simão que conhece o que Simão está pensando. Conheço o que você está pensando, Simão. Simão, uma coisa tenho a te dizer. Dize, mestre. E Jesus contou uma parábola. Curta parábola. Ele disse assim, 41. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. Acertou na mosca, né? Acertou na mosca, Simão. O religioso não perdoado, ele não tem gratidão por Jesus. Não tem gratidão por Jesus. Você só tem gratidão quando você recebe algo. Então você fica obrigado, você fica grato para com aquela pessoa que lhe deu. Jesus disse que 2 devedores estavam diante de um credor, um único credor, 2 devedores. Um devia 50 denários e o outro 500 denários. Não tendo eles com que pagar, Jesus perdoou a ambos. Quanto custa 50 denários? Um denário é um dia de trabalho. Um dia de trabalho de um pedreiro hoje é 150. Para facilitar as contas, vou colocar 100. 50 denários dá 5 mil. 50 vezes 100 dá 5 mil. E o outro devia quantos denários? 500 denários. 500 vezes 100, 50 mil. Bom dinheiro, não era? Um devia 5 mil e o outro devia 550 mil. Nenhum dos dois tinha com que pagar. E o Senhor, o credor, misericordioso, perdoou a ambos.
qual deles o amará mais? Simão se condena pela sua própria boca. E certamente o que foi mais perdoado é o que vai amar mais o credor. É o que foi perdoado de uma dívida maior. Então, irmãos, Simão é o devedor de 50 denários. Simão é esse camarada. Ele é o devedor de 50 denários. Ele disse: é muito pouco você perdoar de 50 denários, é muito pouco. Não tenho nenhuma gratidão para com Jesus. Não tenho nenhuma gratidão para com Jesus. Mas a mulher não. A mulher, ela perdoou, ela foi perdoada de uma dívida imensa. 50 mil reais. 500 denários. Era uma dívida impagável para uma prostituta. Por isso, irmãos, que a gratidão dela para com Jesus foi total. Ela deu para Jesus o seu melhor. Veja lá no versículo 37, na segunda parte. Levou um vaso de alabastro com unguento. Ela levou um vaso de alabastro com unguento. Alabastro é um material da terra, como se fosse uma argila branca. Era própria para fazer vasos para conter ungüentos. Então, alabastro é um material. Ela fez um frasco de alabastro e dentro depositou um unguento, como um vidro de boticário, um vidro de boticário, diríamos hoje. Então, quanto custava isso? Isso custava muito dinheiro, irmãos. As pessoas, muitas pessoas em Israel lutavam muitos anos para ter em casa um vaso de alabastro. Na hora de sair para uma festa, tocava assim, né? Fazia isso assim, né? Então esse vaso durava 100 anos. O conteúdo durava 100 anos. Colocava assim, somente um cheirinho, né? Porque realmente recendia com muita intensidade. O unguento era muito odoroso. Então era status que você tivesse um vaso de alabastro em casa. Era um status. Era um bem muito precioso. E era caríssimo. Quer saber o preço? Marcos 14, livro anterior, diz o preço. Marcos 14, a partir do versículo 3. Estando ele em Betânia, ele e Jesus, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, preciosíssimo, superlativo, né? E quebrando o alabastro, que era o material, né, o tipo argiloso, branco, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Esse é um episódio semelhante, mas não é o mesmo episódio não, certo, irmãos? Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. Irmãos, 300 denários, 300 vezes 100, 30 mil reais. Eita, boticário caro, né? Natura, muito caro. Hoje se faz tudo em série, maquinário moderno, mas naquele tempo era tudo na mão do alquimista, era uma coisa manual, artesanal. Então era caro mesmo, por conta disso. 30 mil reais. Aí ela pega ali o perfumezinho, né? Toca nos pés de Jesus, um em cada dedo. Imagina ela fazendo isso, botando um em cada dedinho. Foi isso que ela fez, não. Ela derramou o conteúdo do vaso de alabastro nos pés de Jesus. Simão negou-se a botar um olhinho, um pouquinho de óleo na cabeça dele. Mas ela derramou todo o conteúdo. Então veja o tamanho da gratidão dela. Ela deu o melhor de si para Jesus. Se ela tivesse mais, ela teria dado. Eu sou uma coitada. O único bem que eu tenho é um vaso de perfume que custa 30 mil reais. Pois isso eu vou gastar com Jesus. É feita a viúva pobre. Ela só tinha uma moeda. Mas é tudo que eu tenho. E tudo que eu tenho, eu dou ao Senhor. Disponibilizou para o Senhor. E o Senhor observou lá e disse: aquela mulher ali, apontou para ela.
Deu tudo quanto tinha, muito mais do que esses ricão que estão depositando suas ofertas no gasofilácio. Eles estão dando do que lhes sobra. Essa mulher deu tudo quanto tinha. Então a gratidão torna você um sujeito liberal para com o Senhor. Quem não tem gratidão para com o Senhor é amarrado para com o Senhor, é avarento para com o Senhor, é mesquinho para o Senhor. Calvin dizia que o homem, que Deus deu o valor para o homem de 10 dízimos, né? 10 dízimos, porque o seu salário representa 10 dízimos. E o homem nega-se a dar o Senhor, um dízimo, o Senhor, para sustentar o culto, outro dízimo para sustentar os pobres. Ele se nega, recebe do Senhor o valor de 10 dízimos, se nega a devolver 2, 3, seja quantos for. Quando ele não devia se negar a devolver absolutamente nada. O Williams Palmolive, ele começou fazendo sabão lá no fundo de quintal, nos Estados Unidos, no século XIX, século XVIII. Fazia no quintal de casa. Depois começou a fazer perfumes, sabonetes. Começou a vender, era um dizimista fiel. Todo dia, todos os meses, dava o seu dízimo, fiel mesmo. E a empresa dele começou crescendo. Ele saiu do fundo do quintal, foi com um galpãozinho alugado. Depois foi crescendo. E à medida que as coisas cresciam, eu não vou ficar com esse dinheiro todo para quê? Ele passou a dar 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, terminou dando 90%, ficando com um dízimo só. Indústrias Palmolive, a gente sabe disso. Então, quando o homem tem gratidão para com o Senhor, ele dá tudo ao Senhor. Todo o seu ser pertence ao Senhor. Tem um hino que diz: quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Enquanto isso, não, você fica naquela, sabe, irmão? Fica o Senhor lhe tratando a pão e água. Você não tem intimidade com o Senhor, você não conhece o Senhor. Você fica amarrando as coisas para o Senhor, porque os nossos bens, irmãos, o que a gente tem de melhor, devemos dar ao Senhor. Não estou falando só de dinheiro, de bens materiais, não, mas os nossos dons, o nosso tempo, né? A nossa atenção, o nosso prezado, tem que ser dado ao Senhor, de forma plena. E é isso que essa mulher fez. Ela não tinha outro bem não tinha outra coisa, não era rica, ela era pobre, era uma prostituta, ganhava a vida, ganhava o pão com prostituição, mas foi perdoada. E o que ela amealhou, derramou nos pés de Jesus. Então ela é a devedora de 500 denários. Ela foi perdoada. Simão, qual dos dois amará mais o credor? Simão disse: o devedor que foi mais perdoado, a dívida maior. Então Jesus obrigou Simão a reconhecer que aquela mulher amava mais a Deus do que ele, recebeu mais de Deus do que ele recebeu um perdão maior do que ele possa ter recebido na sua vida. Então a terceira lição, irmãos, é a gratidão para com Jesus, a forma que você é grato para com Jesus. Isso mostra se você é um verdadeiro crente ou se você apenas tem casca, é um crente exterior, é um crente só religioso. E por fim, irmãos, não ser galardoado por Jesus. O crente, ele é galardoado por Jesus. E o ímpio, ele apenas recebe pão e água do Senhor. Pão e água. Religioso não perdoado, ele não dá importância ao perdão. Ele e os seus que estavam naquela recepção duvidaram do poder perdoador de Jesus. Porque quando terminou a parábola, Jesus disse assim, versículo 47: por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Nesse ponto eu preciso dizer aos irmãos que Jesus apenas está pronunciando publicamente o perdão àquela mulher. Ela tinha sido perdoada antes, no encontro anterior, antecipado a esse encontro na casa de Simão. Quando ela entra na casa de Simão, já foi para manifestar sua gratidão por ter sido perdoada por Jesus. E agora Jesus publicamente dá um testemunho do que aconteceu com ela. Jesus diz assim: perdoados, por isso perdoados, te digo, perdoados lhes são
os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco se ama. Quando Jesus disse isso, que perdoados lhe são os seus muitos pecados, veja a reação do povo da casa, Simão e os seus. Os que estavam com ele à mesa, com ele é com Jesus, à mesa. Os que estavam à mesa com Jesus eram os convidados, os demais convidados de Simão. Começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Simão já tinha duvidado que Jesus era profeta. Agora os amigos de Simão duvidam que Jesus possa perdoar pecados. Então, irmãos, o religioso não perdoado, ele não dá importância ao perdão. Ele duvida do perdão, duvida do poder perdoador de Jesus. No capítulo 5 de Lucas, nós temos um episódio que eu queria que os irmãos acompanhassem. Lucas capítulo 5, versículos 20 e 21. Episódio da cura em Cafarnaum. Vamos lá, a partir do 17. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Quando aquele pecador chega no leito, na frente de Jesus, aquele enfermo paralítico, Jesus, ao olhar para aquele homem, vê além do que as pessoas olhavam. As pessoas, quando olhavam para aquele homem, viam apenas um homem paralítico. Mas Jesus, ao olhar para aquele homem, viu um homem perdido. Então Jesus disse: eu vou primeiro resolver o problema mais grave desse homem, que é a paralisia espiritual, que eu estou conseguindo ver, mas esse povo não vê. Esse povo pensa que o maior problema desse homem é a paralisia física. Não é, é a paralisia espiritual. Então eu vou curar logo o principal. Aí Jesus disse: perdoados estão os teus pecados. Quando Jesus disse que perdoados estão os teus pecados, os escribas e fariseus que estavam presentes arrazoavam entre si: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Eles estão dizendo a verdade, uma meia verdade. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Só Deus pode perdoar pecados. Então, se Jesus é Deus, eles estão se referindo a Jesus. Mas como eles não creem que Jesus é Deus, eles estão dizendo que Jesus está blasfemando. Então Jesus, para provar que é Deus, diz o versículo 24: mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E na mesma hora o sujeito fez isso. Levantou-se, tomou o leito e foi embora à vista de todos. Então, Jesus fez uma coisa que eles não viram, que foi perdoar o pecado. Mas Jesus também fez uma coisa que eles viram, que foi curar o paralítico. Então, se eles viram Jesus curar o paralítico, e isso não é comum, isso é uma ação exclusiva de Deus, eles então deveriam crer que Jesus de fato perdoou os pecados dele, daquele paralítico. Sabemos, irmãos, que Jesus perdoa pecados, não é apagando com uma borracha o pecado do pecador. Quando a professora escreve no quadro que alguma coisa está errada, ele diz: não apague, coloque sexta-feira o aluno colocou com S, sexta-feira, não é com S não, meu filho, é com X, aí foi, apagou e colocou um X. Jesus não perdoa pecados, sabemos disso. Ele paga pecados. Deus perdoa o pecado da seguinte forma: ele pega a sua carga de pecado, sua dívida, e joga para a conta do filho dele. Todo pecado cometido tem que ser vingado. Todo, 100% de todos os pecados cometidos por todos os homens em todos os tempos tem que ser vingado. Pecado só se resolve com vingança. Deus tem que se vingar de cada pecado cometido, pequenos, médios e grandes, por pensamentos, palavras e ações.
Deus tem que se vingar. Só hoje na face da terra somos 7 bilhões. Estimativas dizem que outros 7 bilhões já passaram pela terra. 14 bilhões de pessoas. Todas elas pecando continuamente. Pois cada pecado desse tem que ser vingado diante de Deus. Então o pecado do crente, Deus pega aquela dívida dele e coloca para Jesus. Jesus paga. Tira do bolso e paga com o sangue dele. O pecado do ímpio não é perdoado. Fica sobre ele e ele vai para a prisão. E como a prisão eterna não é uma penitenciária, no qual você se penitencia por certo tempo e sai, a prisão, inferno, é um presídio, você entra lá e fica eternamente, porque não há tempo que seja suficiente para pagar o pecado que você cometeu. Então só quem pode perdoar pecados é Deus, e Ele perdoa dessa forma, não é apagando o seu pecado, mas fazendo com que alguém pague sua dívida. Só assim Deus é vingado. Então Deus vingou o pecado dos crentes em Cristo Jesus, e o pecado do ímpio Deus se vinga na própria mioleira do ímpio. Por isso que ele se perde eternamente no inferno, sem saída, sem solução, eternamente. Então esse poder perdoador só Deus pode ter. Jesus é o próprio Deus feito homem, e ele mostrou aqui exatamente isso. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Então eu paguei a conta dessa pecadora. Ela está aqui com Deus, Simão, e não você. Conhecemos, irmãos, a história do fariseu e do publicano. O fariseu chegava na praça pública e começava a orar: ó Senhor, graças te dou porque não sou como os demais homens. Faço isso, faço aquilo, faço isso, dou o dízimo, faço minhas orações, nem sou como esse aí. Apontou para o publicano. Não falou uma só palavra, só pensando. E o publicano, quando foi orar, não levantava nem os olhos ao céu, tinha vergonha, batia no peito e dizia: ó Deus, ser propício a mim, pecador. Jesus disse: esse aí desceu para a sua casa justificado, mas o fariseu não. Lucas 18, 14. Então o religioso não perdoado, ele não dá importância ao perdão, mas o crente, ele dá importância ao perdão, dá a maior importância ao perdão, e ele manifesta isso em gratidão. A mulher recebeu o perdão público de Jesus, alguma coisa que já tinha acontecido antes. Jesus agora faz questão de dizer publicamente: perdoados lhe são os seus muitos pecados. E Jesus lhe garantiu a salvação no versículo 50. Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Vai-te em paz. No final do sermão eu digo o seguinte: irmãos, qual é o seu nível de gratidão para com Jesus? O que é que você faz com Jesus? Você faz como diz o Salmo 2: beijai o filho para que não se irrite e no caminho venhais a perecer? Porque muito em breve a sua ira se levantará. Muito em breve a sua ira se levantará. Qual é o tipo de recepção que você dá a Jesus? Qual é o tipo de gratidão que você tem para com Jesus? Jesus não fez mais do que a obrigação dele em lhe salvar? É assim que você raciocina? Você chora diante dos pés do Senhor? Você beija os pés do Senhor? Você vive humilhado diante dos pés do Senhor? O Senhor de fato é o seu Senhor? Você faz a vontade do Senhor ou a sua vontade? Cada um se faça essa pergunta. Cada um veja que nível de gratidão está manifestando para com Jesus. Se você está manifestando a gratidão de Simão ou a gratidão da pecadora. Se você está considerando Jesus um qualquer, ou se está considerando Jesus o Filho de Deus como a pecadora. O que você diz? Deus levantou essa igreja aqui e colocou você dentro dela. Uma igreja que tem tudo para crescer. Nós vemos a mão de Deus aqui agindo poderosamente nessa igreja. Qual o tipo de gratidão que você tem manifestado? Zelado pela igreja, adorado com fervor, tem espalhado, tem mostrado Jesus ao mundo. Você tem ungido a cabeça de Jesus para dar a melhor impressão de Jesus ao mundo onde você vive, aos seus circunstantes, aos seus parentes,
aos seus colegas de trabalho, seus colegas de escola, de faculdade. Você tem feito isso. As pessoas olhando para você, veem Jesus com a cabeça ungida, porque você faz o melhor, você faz o possível para dar a melhor impressão de Jesus. O que é que você diz? Que todos raciocinem, que dê uma resposta positiva. Aqueles que estão em falta, que se emendem e passem a tratar Jesus como ele deve ser tratado. Recepcioná-lo com todo calor, com toda avidez, com toda afã. Manifestar profunda gratidão para com o que ele fez por você, livrando-lhe da ira vindoura, garantindo-lhe a salvação, dando-lhe a vida eterna desde já, desde o seu novo nascimento. Manifeste toda essa gratidão ao Senhor. E assim você será um crente produtivo. E onde você estiver, você vai manifestar o Senhor perfeito. Porque você está ungindo a cabeça do Senhor. Para que Ele entre no seu ambiente de trabalho com você. Ele entre na faculdade, entre na escola, entre em casa, em todos os lugares, com a melhor das impressões, com o cabelo nos trinques. Jesus é esse aqui que eu estou apresentando. Que Deus abençoe.